Olá! Vamos continuar conversando sobre o método de Rorschach? Se você não viu ainda, eu gravei um outro vídeo falando um pouquinho da história e expliquei que eu uso a pronúncia Rorschach porque aprendi assim com o meu professor, que eu acho que era de origem alemã, não tenho certeza. Outras pessoas chamam de método de Rorschach, né? Tem gente que chama de teste, tem gente que chama de método. Eu trouxe aqui um dos livros que eu utilizo no meu trabalho sobre avaliação forense, né, com o método de Rorschach. E eu falei para vocês que eu iria falar hoje um pouquinho mais sobre o funcionamento do teste, claro, dentro do que é possível expor, né, porque a gente não pode aí desvendar, né, para o público em geral. Se você ainda não conhece os cursos da Academia de Psicologia Forense, né, que eu presido aqui, tem o link aqui embaixo, tá? Nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, tá? Você pode entrar lá e conhecer, inclusive, o nosso curso de Rorschach, tá? Mas eu quero falar para você um pouquinho, você que é estudante de psicologia, você que é profissional da psicologia, das vantagens de nós utilizarmos esse método aí na nossa prática, seja na área de psicologia clínica, na área de psicologia organizacional, psicologia escolar, psicologia da saúde ou, claro, na área jurídica e forense, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, o Rorschach, ele traz um quantitativo de informações sobre a personalidade humana gigantesco, né? É uma quantidade assim enorme que demoraria ali muitas sessões, semanas, meses, para que um terapeuta conseguisse acessar todas aquelas informações ali no setting comum, né? No processo psicoterápico tradicional, independente da abordagem, tá? Então, muita gente acha que uma avaliação de personalidade, por exemplo, é só para fazer psicodiagnóstico, né? Para se dar um diagnóstico. Não é. É uma possibilidade de você acessar informações da personalidade ali daquele paciente ou daquele cliente, como você preferir chamar, e que vai te favorecer no teu trabalho com aquela pessoa, independente da área, né, em que você atua, como eu já falei aqui. Então, é muito interessante porque você vai conseguir acessar perfil depressivo. Todos nós temos os nossos traços, né, melancólicos ao longo da vida, existem oscilações e o Rorschach mostra isso, tá? Se é uma coisa situacional, se é uma coisa ali mais crônica. O Rorschach traz uma informação muito importante nos dias de hoje, que é que a gente chama de constelação, que é um conjunto, né, de variáveis ali, só sobre risco de autoextermínio, tá? E a precisão dessas informações é altíssima. O Rorschach, ele tem pesquisas mundiais, né, sempre sendo atualizadas, né, ao longo dos anos. Então, a gente tem um instrumento confiável, né, validado, com um grau de precisão nas informações que é altíssimo. Por isso, muita gente gosta de utilizar o método nessa área jurídica, né, que a gente precisa ter tanta certeza do que a gente está falando. Então, é bem interessante por isso. Os traços suicidas, né, que são demonstrados pelo método, eles indicam, inclusive, o grau de probabilidade de uma tentativa de autoextermínio e, inclusive, pasmem, né, dentro de quanto tempo que isso pode acontecer. É incrível, não é? É um instrumento fantástico, né, para qualquer psicólogo que trabalhe com intervenção em crise, com depressão pós-parto, por exemplo, casos de sintomas do tipo psicótico também. Então é um material tão rico, gente, tão rico, que a gente vai ter acesso ali a traços obsessivos, né, de neurose obsessiva, a toda a parte afetiva e aí de afetos disfóricos e não disfóricos, né, também vamos acessar ali raiva, né, intolerância à frustração, uma série de coisas, né, toda essa parte afetiva, emocional, muitas informações sobre questões sexuais, que é bastante importante para quem trabalha ou com vítimas, né, ou supostas vítimas de abusos, ou com possíveis perpetradores, né, autores de abusos, tá? Porque essas informações, gente, elas surgem no teste, a gente consegue diferenciar ali direitinho se a gente está diante de um perfil de uma vítima, né, ou de um autor de violência.
a gente vai conseguir ver ali as relações pessoais e sociais da pessoa, né? Se é uma pessoa mais cooperativa, se é uma pessoa mais competitiva, se é uma pessoa mais arredia, se é uma pessoa violenta, agressiva, se é uma pessoa mentirosa, uma pessoa, né, que se esconde ali nas relações, tá? E traz uma informação que eu considero vital também, né, junto com a questão do suicídio, que é a possibilidade de nós mapearmos os recursos psíquicos, obviamente internos, né, da pessoa, então os recursos internos que essa pessoa tem em termos afetivos e cognitivos, tá, para lidar com as demandas do dia a dia. E aí são tanto as demandas pessoais, né, existenciais, as questões ali dos seus conflitos internos, quanto as demandas que surgem ali no dia a dia, né, na família, no trabalho, na sociedade em geral, tá? E é bem importante esse tipo de informação, porque quando você faz ali o comparativo entre a quantidade de recursos que essa pessoa tem, né, e a quantidade de demandas a que ela está exposta, você tem claramente um perfil de uma pessoa ou que está em crise, porque, claro, se ela tem mais demandas do que recursos, ela não vai conseguir, né, lidar bem com aquela situação ali, ou se essa pessoa tem uma capacidade, né, muito elevada. Olha que trunfo precioso para você ajudar a trabalhar essas questões no processo terapêutico. E uma coisa muito incrível também, é possível você aplicar um Rorschach no início do processo psicoterápico ou no início do tratamento de saúde, ou no início de um acompanhamento escolar, ou no início de carreira nas organizações, e reaplicar esse teste um ano depois e conseguir fazer ali uma comparação, né, para demonstrar tanto para você, né, conseguir perceber como profissional, quanto para a pessoa, né, que está sendo avaliada, o que já conseguiu ser alterado, né, no processo de acompanhamento psicológico que você está fazendo ali. Isso é incrível, né, porque é um dos poucos instrumentos que a gente tem que pode, digamos, mensurar a efetividade daquele acompanhamento que você está dando, né. Então, para mim, que trabalho na área forense, jurídica, onde a gente lida, né, com crimes, né, com acusações de abusos, né, de violência contra a mulher, contra o idoso, contra uma série de coisas, ter um instrumento assim tão confiável é incrível. E como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, uma coisa bem importante é o fato de que ele economiza esse tempo inicial, né, tanto do acompanhamento quanto da psicoterapia, porque você vai acessar uma quantidade gigantesca de informações num curto espaço de tempo, ou seja, a pessoa não vai ficar ali, né, dentro do sofrimento psíquico dela, né, com aquela angústia, com aquele sofrimento ao longo de meses, sem conseguir dar um primeiro passo ali, né, no tratamento, no acompanhamento que você vai dar. Economiza o seu tempo também, né, como profissional, para que você acesse essas questões, né, de forma mais rápida. O que faz com que os valores que são pagos por um teste de Rorschach, que vão aí mais ou menos entre, desculpa, 600, 800 reais até 2.000 e poucos reais, dependendo, claro, né, da quantidade de horas que você vai demorar ali para codificar, para interpretar, dependendo da extensão das informações que sejam necessárias, dependendo se ele vai fazer parte, né, de uma avaliação psicológica, onde você vai utilizar outros testes, né, enfim, uma série de coisas. E, portanto, esse valor, ele acaba se tornando muito pequeno quando você para pensar que talvez você precisasse de 6, 7, 8 meses de terapia, né, com uma pessoa para conseguir acessar essas informações. Então, ao contrário do que se pensa, ele também é um teste interessante financeiramente, tanto para a pessoa, né, que está sendo avaliada, quanto para o próprio profissional. E isso que eu queria deixar aqui para vocês como última mensagem do vídeo de hoje. Qualquer psicólogo que sabe aplicar o método de Rorschach tem um diferencial gigantesco nas mãos, né? Profissional, né? Porque você tem um instrumento de altíssima qualidade,
quando é uma possibilidade financeira também, porque te dá a segurança de você poder fazer ali uma boa avaliação psicológica, você fazer um bom plano terapêutico individualizado, você poder fechar ou não fechar uma hipótese diagnóstica, às vezes que veio, né, de um serviço de psiquiatria, por exemplo, e de você realmente poder oferecer esse tipo de serviço. Eu digo isso para vocês porque eu recebo muita demanda, né? Muitos clientes que vêm de outros psicólogos, né? Esses psicólogos encaminham para mim para eu poder fazer o método de Rorschach, porque essas pessoas não sabem trabalhar com método. Então, olha só a oportunidade que você tem aí de aprender, né? É um método tão fascinante, tão incrível, tão válido, tão seguro, né? E que vai te trazer tanto retorno clínico quanto retorno financeiro. Não é legal? Então, deixa aqui a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, que a gente vai continuar falando ainda um pouquinho, tá? Do método de Rorschach no nosso próximo vídeo. Até lá!